mundo mudou. Nunca estivemos tão conectados. Nunca tivemos uma rede de relacionamentos tão extensa. Nunca tivemos tantas opções disponíveis. E nunca as pessoas se sentiram tão sós. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 35 anos de idade. E cerca de 800 mil pessoas morrem em decorrência do suicídio por ano no mundo. Isso significa que uma pessoa tira a própria vida a cada 30 segundos. Conhecida por participar de programas de TV desde os 6 anos de idade, a adolescente Yasmin Gabriele Amaral, de 17 anos, cometeu suicídio em abril deste ano. Apesar de demonstrar alegria e descontração no vídeo, familiares e amigos próximos à menina contam que ela sofria de depressão desde que a mãe faleceu, vítima de câncer, há 7 anos, e que a doença se intensificou com a morte do irmão tempos depois pelo mesmo motivo. As redes sociais da menina foram invadidas por comentários inconformados. Meu Deus, essa menina era cheia de luz e alegria, não dá para acreditar, escreveu a cantora e apresentadora Mari Silvestre. Normalmente, a pessoa que comete o suicídio pode ser que ela não esteja deprimida e pode ser que ela não aparente a depressão, o entristecimento. Claro que a gente tem alguns sinais que a gente pode observar e que vale a pena a gente ficar atento. Por exemplo, maior mudança brusca de humor, maior impulsividade, agressividade, uma sensação de menos-valia. No Japão, o problema alarma as autoridades. O suicídio de crianças e adolescentes no país asiático atingiu o maior patamar em 3 décadas, de acordo com o ministro da Educação japonês, e já é a principal causa de morte de jovens no país. Entre abril de 2016 e março de 2017, 250 estudantes da escola primária até o ensino médio tiraram suas vidas. Um número 5 vezes maior que o registrado um ano antes. Entre as principais causas que levam uma pessoa a acabar com a própria vida estão problemas como depressão, abuso de drogas e situações que despertam forte carga emocional, como a perda de um emprego ou o fim de um relacionamento amoroso. No Brasil, houve um aumento de 75% de suicídios nos últimos anos. O país ocupa a 8ª posição, com uma média de 11 mil mortes ao ano. É como se a pessoa buscasse todas as alternativas, mas ao longo do caminho só enxergasse a escuridão e só encontrasse na morte a única luz no fim do túnel. Como vocês viram, os dados são alarmantes e o pior, crescem a cada ano. Mas por que será que as pessoas estão seguindo por esse caminho sem volta? Porque a depressão já é considerado um mal do século. Perguntas que exigem respostas e o casal Murilo e Camila, que vamos conhecer hoje, vai reforçar com a sua história. Para! Eu procurava fazer alguma coisa para tentar eliminar minha vida. Depois veio uma voz me convencendo que o melhor era se matar. Suicídio como última saída. O Murilo teve uma infância feliz na Bahia. 3 irmãos, pai e mãe carinhosos e muito amor. Só que por volta dos 11 anos de idade, ele começou a sentir um vazio que não sabia como preencher e buscou várias alternativas. Uma delas foi a pornografia. Só que isso logo se tornou um vício e desencadeou uma série de problemas. Eu comecei a ter muito medo, ser muito nervoso, contra todo mundo, qualquer coisa eu queria brigar, sempre guardava muita mágoa. E com 15 anos, ele se mudou para São Paulo, onde tentou preencher o vazio com a pornografia. Quando eu estava com as pessoas, eu tinha aquela sensação boa. Mas quando eu estava sozinho, eu tinha um vazio. Aí na academia, eu conheci uma moça que comecei a namorar.
No começo foi bacana, mas depois trouxe muito problema para mim. Aí que foi forte a minha depressão. Ele tenta então suicídio pela primeira vez. Começou uma voz que antes não tinha. Eu tinha um vazio tudo, mas depois veio uma voz me convencendo que o melhor era se matar. Sai da minha cabeça! O melhor era tirar minha vida, porque isso aí já acabava tudo. Aí eu ia viver uma vida feliz, eu ia morrer, viver em paz. Eu peguei a faca e tentei me apunhalar. Vou acabar com tudo isso! E eu batia forte, mas não entrava. Tava nem aí, andava 200, 220 por hora no carro. Vou parar até morrer. Não fechava o olho e ia. Eu não me preocupava o que acontecia, não tava nem aí pra ninguém. Murilo tentou 6 vezes. Na última, eu tinha tomado uma decisão. Eu pesquisei o dia todinho, o dia todo. Aí eu tava com essa namorada na época, eu dentro de mim. Ela tava junto, mas eu dentro de mim. Eu falei bem assim, eu vou sair, vou pegar essa avenida e vou bater o carro no meio desse poste. Não tem mais sentido nenhum isso aqui. Quero que ela morra também. Ela é cúmplice de tudo isso, de tudo que tá dando errado na minha vida. Aí eu liguei um rádio, fui escutar gostava de escutar rap também. Eu escutando a rádio, ouvindo e fui mudando de rádio. Aí o bispo, ele começou a pregar. Quando você tiver problemas, saiba que Deus é Deus, continua sendo Deus, Ele está com você. Você não pode contar com mais ninguém. É Deus que tem que atender você, porque você está precisando da voz dEle. Você tá ouvindo isso? Está Você entendendo ouviu? o que eu estou dizendo? Ora, Se o Deus desse homem existe, eu quero conhecer. a palavra de Deus. Também quero. A gente está precisando. Aquilo ali entrou dentro de mim. Ele e a ex-namorada começaram a frequentar as palestras e casaram escondidos, já que a família de ambos não aceitava a união. Depois de um mês, eu perdi meu emprego, fui morar com a mãe dela. Então foi um período que foi também amargo. Aí chegou um período que depois de 9 anos, por aí ela não trabalhava. Depois, quando ela começou a trabalhar, começou a envolver com amizade, ela começou a não dar valor mais para casa, começou a dar valor mais para amizade. Ela arrumou uma amiga. Que essa amiga começou a encher a cabeça dela, que todo homem trai, que todo homem... Ela fala, não, meu marido não trai, meu marido é de Deus, meu marido é diferente. E aquela menina começou a encher a cabeça dela. E nesse período, eu já não deixei os trabalhos, comecei a trabalhar muito e começou a vir aquele esfriamento. Eu não percebi. E nesse período que ela veio para mim, falando que casou nova, que tem uma vida para frente, que queria terminar. Só que quando ela veio falar para mim, ela já tomou uma decisão. Veio com uma colega dela e já pegou as coisas dela e sumiu. E ali veio um baque que eu não esperava. Ela começou a usar droga, começou a entrar numa vida de farra, de prostituição e outras coisas mais. Só que eu não sabia. Eu sempre na minha cabeça que ela ia voltar, que ela ia se arrepender. Através dela, entrei na droga, comecei a usar maconha, êxtase. Então foi nesse período que eu comecei a viver uma vida de novo angustiado. Então, tinha 2 amigos que sempre que também frequentava a palestra
Eles me passavam, tentavam me orientar, me dar força para mim não desistir. Foi quando a ex ligou para ele e contou sobre a vida que estava levando, de drogas, álcool e prostituição. Ela pediu a ajuda dele. Ali na hora me deu uma revolta de ser enganado, tipo assim, de ter iludido. Eu estava sendo iludido, ali me deu uma revolta, mas eu falei, poxa, eu vou ajudar, porque meu filho sempre cobrava dela. Pai, você está cuidando da minha mãe? Como é que minha mãe está? Então, eu falei, não, pô, vamos voltar, mas só que eu não quero nada com você. Vamos ser amigos. Aí voltamos como amiga, ela ficou, eu olhava para ela, eu comecei a ver ela como lixo. Comecei a maltratar ela muito, maltratava ela demais. Depois que a gente se agredia muito, brigava muito nessa época, a gente decidiu largar. A gente largou e nesse período de tanta tribulação, desse afastamento que a gente separou de vez, eu tive infarto e chegando nos médicos, o médico não sabia o que era. E aí eu comecei a se fortalecer na palestra. Comecei a ouvir dentro do hospital mesmo a palestra. Ali mesmo eu já recuperei. Aí comecei a se fortalecer de novo, peguei firme. Comecei a frequentar certo, estar nos grupos. Murilo fez escolhas inconsequentes e pagou caro por isso. A falta de maturidade para assumir um casamento com apenas 20 anos, os ciúmes, as mentiras, já eram sinais de que o final não seria feliz. E ainda assim, ele arrastou a relação por 12 anos. Mas a gota d'água foi quando Murilo descobriu que a esposa, a mãe de seu filho, resolveu trilhar um outro caminho. Já Camila, que é a nossa outra personagem da história, foi abusada pelo padrasto dos 6 aos 10 anos de idade. Olha só, engravidou, se prostituiu e se drogou. As desilusões com a vida que ela escolheu tiveram consequências gravíssimas. Foram 3 tentativas de suicídio. Acompanhe o relato da Camila. Camila foi abandonada pelo pai bem pequena e dos 6 aos 10 anos de idade foi abusada sexualmente pelo padrasto. E eu comecei a ter muita dificuldade na escola. Os professores, percebendo aquilo, começaram a se aproximar mais de mim. Porque por conta da minha mãe estar com ele, eu tinha dificuldade de conversar com ela. Na minha cabeça eu queria sair daquela situação. Eu já trabalhei com uns 11 anos, até os 15 anos eu já estava trabalhando. Foi quando eu já arrumei meu primeiro namorado. Com apenas 16 anos, ela engravidou. E quando foi contar para o namorado, a reação dele foi totalmente diferente do que ela imaginava. Ele me agrediu, ele queria que tirasse essa criança. Ele não aceitou. Ele terminou o namoro e não quis assumir a criança. Na época eu estava no ensino médio, colegial. Eu tinha um amigo de escola que gostava de mim. E conversei naquela situação, 16 anos, grávida, o pai não queria criança. E naquela situação, esse amigo, a gente começou a namorar. E esse amigo, nele eu vi todas as minhas esperanças. Falei, ainda tem jeito, de acontecer algo, acontecer essa família, esse castelo. Fomos, montamos uma casa, tudo. Para mim ali, não acabou aquele sofrimento que eu tinha sofrido na infância. Era certeza. Houve alguns avisos que ele tinha alguns problemas de agressividade, mas eu não quis enxergar. A gente casou, logo veio os primeiros sinais de muito ciúme. Ele tinha a religião dele, nessa religião eu não podia ter vaidade nenhuma, não podia maquiagem, não podia qualquer roupa. Era ele que tinha que comprar. Até então eu imaginava que era um cuidado. Só que começou a extrapolar muito, começou a evoluir muito aquele cuidado. Então eu já comecei a enxergar e começou a resultar em agressões. E ele começou também a ter muita dificuldade em trabalho, como ele arrumava briga. Ele não parava em trabalho nenhum. A gente começou a ter dificuldades financeiras.
E ali ele começou a sair, começou a agredir muito, a sentir muito ciúme. As agressões eram muito constantes. Se ele visse eu conversando com alguém, se trabalhasse um homem no meu trabalho, já era motivo de briga. Então, essa situação foi que eu estava vendendo uma roupa masculina para um cliente e ele estava do outro lado da rua vigiando, né? Fechou a loja, ele estava lá na porta. Bem agressivo, ele me pegou, jogou dentro do carro e me levou para casa. E ali começou as agressões. A gota d'água foi ele começar a ser agressivo com a minha menina. Eu cheguei em casa do trabalho, cansada. Quando eu cheguei, eu me deparei no quintal, ele estava chamando a atenção dela. E aí ele estava batendo a cabeça dela na parede, ele estava bem nervoso. Na época ele estava desempregado, ele alegou que foi esse motivo, mas para mim não teve solução. E mais uma vez, o relacionamento não tinha dado certo. Agora, a Camila estava separada, com uma filha pequena para criar e cheia de dívidas. Desesperada, ela começou a frequentar baladas, a beber muito e, quando viu, estava no mundo da prostituição. Lá na casa de prostituição, né, em boates, tem muitos usuários de droga e lá eu conheci a maconha. Da maconha eu fui para a cocaína. E foi quando eu experimentei, achei que não ia ser viciada jamais e me tornei dependente. Quando você fazia esses programas, quando você estava nesse meio, o que passava pela tua cabeça? Não tinha, assim, muito ânimo, muita perspectiva para a vida. Não tinha, assim, perspectiva em casar jamais. Uma garota de programa casada, isso na cabeça é impossível. Ela estava no fundo do poço. Não conseguia mais fazer programas. Estava completamente viciada nas drogas. Foi aí que conheceu um homem que tentou tirá-la daquela vida. E me levou para casa dele. Falou, ó, vamos buscar ajuda. Ajuda médica. Vamos fazer um convênio. Ele me ajudou a arrumar um trabalho. Arrumei esse trabalho, fiz um convênio, comecei acompanhamento médico. Aí veio outro vício de remédio. Porque mesmo eu não mostrava para ele, mas eu sentia muita vontade de usar droga e às vezes eu usava escondida. Resultando aqueles problemas para ele, eu era muito agressiva, a ciumenta passou a ser eu, porque eu comecei a engordar muito por causa dos remédios. Então aquilo, eu acabei com a vida da pessoa. Eu prejudiquei toda a vida dele para tentar melhorar a minha, né? Desesperada, Camila só via uma saída para acabar de vez com aquela situação. Camila, quando você chegou aqui, você estava desiludida, já tinha procurado todas as portas que você achava que seriam possíveis. E você veio para cá desiludida pensando em quê? Naquela noite, o que passou pela minha cabeça eu vou atirar a moto. Você veio pra cá de moto? Frente, isso, eu tava de moto. Eu peguei alta velocidade, na época eu tava vindo um caminhão. E a minha sorte é que o caminhoneiro tava tranquilo, eu já tava mais agitada. Tava com aquele transtorno todo na cabeça, né? Moça, você está bem? O que houve? Qual o seu nome? Alô, precisa de uma ambulância. Foi um acidente de moto. Uma vítima só. Não, ela está consciente. Por favor, o mais rápido possível. Obrigado. Calma, moça, calma. Eu joguei a moto no caminhão, só que na época eu só ralei só as pernas, não aconteceu assim nada grave, graças a Deus. E você foi embora daqui pensando em quê?
Aí, na verdade, eu fui levada, né? Entraram em contato com a minha família e me levaram pro HC daqui. Mas eu, tipo assim, é o que eu comentei na época até com o meu parceiro, não tinha saída. A minha cabeça era a única saída, era o único ponto, o único jeito. Não tinha outra coisa a não ser se matar, porque viver estava muito difícil. E aí eu tinha na minha cabeça, um certo dia, eu tomei vários remédios. Camila! 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 Camila, você tá louca? Camila, o que você fez? O que é isso aqui? Que remédio é esse aqui que você... Camila! Camila, fala comigo. Camila, aqui, ó, fica comigo. O que é isso aqui? O que você tomou? Me deixa morrer. Para de falar besteira. Camila. Ele me levou pro hospital. O máximo que eles conseguiram era colocar o soro, né? E ali com ele falou, poxa, a gente não tem solução. E eu sempre muito agressiva. Eu quebrava tudo dentro de casa. Eu pus na minha cabeça uma alucinação que ele estava me traindo. E, na verdade, ele estava só trabalhando, fazendo um bico para manter toda aquela situação, né? E aí eu quebrei tudo. Eu peguei um ferro e quebrei os vidros do carro dele. Falei com a outra, você não sai. E essa outra existia só na minha cabeça. No fundo, eu sabia que era coisa da minha cabeça. Mas eu queria ali, tipo, colocar medo. Um certo dia, eu estava deixando tudo planejado. Falei, bom, o remédio não me matou. Eu atirei a moto, pelo jeito eu não fiz direito. Então, eu vou me atirar de uma ponte. Ali não vai ter, ali eu consigo. Eu peguei a moto, eu passando na avenida, era uma terça-feira, 3 da tarde. Eu falei, vou entrar nessa igreja por uma simples curiosidade. Tipo, veio na minha cabeça. Eu já tinha ouvido na rádio, já tinha ouvido de madrugada, porque muitas madrugadas às vezes eu ficava acordada. Mas eu nunca surgiu tanta curiosidade igual foi aquele dia. Aí eu peguei e entrei dentro dessa igreja. Chegando lá, eu sentei bem no fundinho, né? E teve uma oração. Nessa oração eu tive um certo alívio. Falei, poxa, alguma coisa me fez bem. E logo quando eu saí, o suicídio tinha saído da minha cabeça. Parece que eu tinha esquecido. Parece que eu só precisava voltar para casa. E a gente vê, né, que é como se a Camila vivesse uma guerra com a sua alma, né? Tentando destruir a si mesma todo o tempo. Mas por que as pessoas chegam a esse ponto, né? Quais eram as vozes, por exemplo, que sussurravam nos ouvidos do Murilo para que ele acabasse com tudo, né? E ele obedecia essa voz sem questionar. A gente vê, né, Cíntia, que a pessoa, quando ela pensa no suicídio, é uma crescente, né? Ninguém acorda num dia e fala assim, eu vou me matar. Não é assim. Eu já tive uma experiência como essa, de querer morrer, de desejar morrer, de tentar o suicídio. Começa mais ou menos assim. A pessoa, ela está enfrentando uma situação e ela pensa, poxa, se eu morresse agora, se eu sumisse ou se eu morresse, isso não aconteceria. Só que isso vai evoluindo. Daqui a pouco a pessoa pensa assim, bem que eu podia dormir e não acordar mais. Bem que Deus podia me levar.
Ela começa até a orar, a rezar, a pedir isso, ó Deus, me leva. Só que isso vai crescendo, daqui a pouco, como aconteceu com a Camila, ela olha para o carro, para o caminhão e diz, olha, eu posso me matar desse jeito, olha para os remédios, eu posso me matar, até que a pessoa vai e tenta contra a própria vida. Depressão, angústia, frustração, algumas pessoas ainda dizem assim, isso é frescura. Não é, é uma dor muito grande que a pessoa pensa o seguinte, eu só vou acabar com essa dor acabando com a minha vida. Mas a gente sempre mostra que dá para acabar com a dor sem acabar com a vida. Por exemplo, os dois estavam querendo se matar, mas foi diferente. Foi diferente. A gente vê que existe uma saída, né? A gente pode dizer que uma força maior fez com que Murilo e a Camila saíssem daquela situação e os caminhos dos dois acabaram se cruzando. Eles que já tinham passado pelas piores experiências, sofrido e desacreditado de tudo, conseguiram finalmente sair do fundo do poço e dar um verdadeiro sentido às suas vidas. A gente vai ver agora como foi e qual o resultado desse encontro. Toda terça-feira eu ia nessa palestra, né? E pra mim tava fazendo muito bem. Pra mim era uma novidade muito boa. Porque eu já tinha tentado de tudo e aquilo que eu menos dava crédito, né? Tava ajudando. E automaticamente, naquela época, o meu esposo, né? Ele tava gostando, ele começou a dar apoio. Ele, não, tá te ajudando, vai, né? E eu, assim, eu comecei. E aí eu comecei em outros dias, e aí começou a vir nele, na cabeça dele, por que ela tá ficando tão bem? Por que ela tá ficando feliz? Ela tá tendo um relacionamento com alguém lá. Aí ele chegou e conversou comigo. Ele falou, se você tá indo lá buscar a Deus mesmo, então vamos em outra igreja. Não precisa ser exatamente aquela. Eu falei, olha, é lá que eu tô conseguindo ajuda, é lá que eu vou continuar. Aí um certo dia eu cheguei à noite da reunião, de uma das reuniões, né? Ele estava com a mochila pronta. E ele falou, olha, você escolhe, ou eu a igreja. Eu falei, olha, eu escolho Deus. E ele foi. Ele achou que não era sério e realmente foi sério. Eu fiz aquela escolha sem sentimento nenhum. Os meus vícios eu venci com um propósito, foi diariamente. Foi uma luta constante contra mim mesma. Eu nunca tinha aquele desempenho. E eu comecei a ter aquela força dentro de mim que eu consegui vencer os vícios. Só que os traumas de relacionamento continuaram. Na época eu voltei a morar com a minha mãe, né? Até eu arrumar um lugar com calma para me morar com a minha filha. Mesmo diante da dificuldade, eu não sentia vontade mais de usar droga. Até que num grupo da igreja, eu comecei a conversar com o Murilo. E a gente começou a frequentar junto, a palestra, pedir orientação. Aí, depois de 6 meses, a gente casou. E como está sendo a sua vida de casada hoje, diante de tudo que você viveu no passado? Olha, totalmente eu desconhecia essa situação. Eu falo que nas minhas orações eu pedi, mas não sabia nem pedir. Porque é totalmente diferente. Eu tenho um homem dentro de casa, eu tenho um pai, eu tenho um marido, um amigo, um fã. Então é totalmente diferente, né? A gente tem as adaptações, tem as diferenças, que todo mundo tem, mas a gente vive em paz, a gente conversa, né? A amizade é muito grande entre a gente. Desde então que vocês se encontraram, o pensamento de suicídio passou pela cabeça de vocês? Não. Nunca mais? Nunca mais. Mas em mim, nunca mais. Aqueles pensamentos, aquele vazio, nunca mais. E ela significa o que para você hoje? Ela é uma pessoa que eu sempre sonhei. Ela é uma pessoa amiga, uma pessoa que está sempre do meu lado. A gente sempre está junto. E nas palestras da terapia do amor, nas reuniões de quinta-feira, a gente aprende cada vez mais como se fosse a saúde do casamento, né? A gente está cuidando. É um cuidado. É um cuidado constante, que é necessário, né? Parabéns ao casal, né? Porque depois de tanto sofrer, principalmente a Camila, né? Já tinha sofrido na mão de tantos homens, né? Não conseguia acreditar
que o namoro com o Murilo pudesse dar certo no começo. É difícil, cada um traz a sua bagagem, tem ali a fase da adaptação. Mas, como ela mesmo disse, as palestras da Terapia do Amor serviram e servem para unir os dois, né? Cria, dá manutenção, faz com que os dois sempre estejam bem. O legal é que o Murilo apostou alto na relação, né? E junto eles conseguiram reescrever a própria história, né? A verdade é que eu queria que você entendesse o seguinte: todo mundo, todas as pessoas que ainda não passaram pela cura interior, sabe, que não olharam para si, que não se conhecem, em algum momento na vida, ela vai pensar que a morte é a solução. Você viu aí 2 casos de pessoas que pensaram e tentaram o suicídio. Elas tentaram várias vezes, tanto o Murilo como a Camila. Só que assim como eles venceram, tem como vencer também. Você não precisa, preste atenção, você não precisa acabar com a sua vida para acabar com a sua dor. Você pode sim reescrever a sua história. A gente sempre mostra isso aqui. Principalmente você que está sofrendo em silêncio. Você que sofre em silêncio. As pessoas não sabem o que está acontecendo dentro de você. Você que se corta, você se mutila, você se coloca em situações de risco. Quando você tenta se abrir, alguém olha para você e fala assim, isso é frescura sua. Não é frescura. Não é frescura. Se você quer ajuda, sua alma está gritando por socorro. Existe ajuda e está ao alcance de todos, né, Cíntia? A gente tem visto isso. As pessoas que chegam nas palestras da Terapia do Amor, elas alcançam essa ajuda. E a gente tem visto, né, que a depressão, ela está crescendo. Então, as pessoas sempre falam, não, eu estou com um problema de depressão, vê como algo, como uma doença. Né? A doença do século é a depressão. A depressão é o grito da alma. A depressão é a dor que a pessoa sente na alma, é aquilo que ninguém sabe, é aquilo que ninguém sabe nem mesmo explicar. E, normalmente, quem sofre com depressão pensa que não existe outra saída. Ela desanima, ela não quer mais lutar, ela acha que não vai ser feliz, ela acha que ninguém vai poder ajudar ela. E, diante dessa situação, então, você tem pensado no suicídio. Você é essa pessoa que está vivendo com depressão, que foi diagnosticada com depressão, mas saiba de uma coisa, existe uma saída, que é o que nós estamos falando. Mesmo que fique na sua cabeça, sabe? Mesmo que fique essa voz, como a gente viu no relato dele, mesmo que fique uma voz, olha, não tem saída, você não vai ser feliz, você não vai ter uma família, a melhor mesmo é tirar a sua vida, essa voz é uma mentira. Essa voz, o que essa voz fala para você não é verdade. A verdade é o que nós estamos falando para você e não só falando, nós estamos mostrando para você. Mostrando com relatos, e eu sei que você acompanha aqui o programa, né, o Love School, há muito tempo e você tem visto que existe uma saída. E saiba de uma coisa, quando você chegar até a Terapia do Amor, você não vai lutar sozinha. Eu sei que até hoje você se vê nessa situação, né? Muitas pessoas se veem na situação, não, eu tô sozinha, ninguém quer me ajudar, eu não encontro uma saída, mas saiba que você chegando aqui, nós vamos te ajudar. Nós vamos mostrar para você o caminho. E diante desse caminho, você trilhando esse caminho, essa dor, sabe, esse peso que você carrega dentro de você, isso vai sair. Você já se imaginou assim, sem essa dor, sem esse peso, tendo paz? É isso que nós estamos proporcionando a vocês. E então, na quinta-feira, você pode participar das palestras da Terapia do Amor às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, no número 605. Como você sabe, tem estacionamento, tem creche para os seus filhos, tudo gratuito. Mas eu queria abrir um parênteses aqui no programa para falar sobre o tratamento especial para a cura da depressão, que acontece no dia de sexta-feira, num horário especial, ao meio-dia. Inclusive, tem um número que você pode ligar. Eu vou deixar aqui o telefone, você pode ligar agora ou você pode anotar o número quando precisar ligar. 3573-3535, tá bom? 3573-3535. Guarde esse número, deixa anotado. Se você ou alguém da sua família precisar, você pode ligar
e pode contar conosco, tá bom? E muitas pessoas chegaram aqui, né, sem ter esperança, pensando no suicídio, mas na terapia do amor, né, elas encontraram a saída, encontraram a felicidade. E para consolidar ainda mais os resultados do trabalho que é desenvolvido na terapia do amor, no último dia 23, aconteceu a celebração dos casamentos que reuniu inúmeros casais. E quem já participou também colhe muitos frutos dessa escolha. Dá uma olhada com a gente. A celebração dos casamentos acontece há 5 anos e já uniu mais de 100 mil casais em todo o mundo. Hoje, aqui no Templo de Salomão, na capital paulista, 183 noivos receberam as bênçãos para compartilhar uma vida feliz a dois. É a realização de um sonho, estar casando aqui. É um presente de Deus. Toda mulher, né? Quer ter esse dia de princesa, esse dia de receber a bênção de Deus, né? Pelo tapete vermelho, eles caminharam em busca de uma nova vida. A Suelen e o Norberto vieram do Japão, especialmente para esse dia. É a realização de um sonho, porque a gente sempre está assistindo, acompanhando, né, o programa da Love School e tá aqui participando desse momento, é maravilhoso. Foram quase 11 mil celebrações por todo o Brasil e em mais 68 países. Renato e Cristiane Cardoso celebraram os casamentos. Eu oro agora por estes casais que aceitam o desafio de se tornarem uma só carne com o cônjuge, meu Pai. Carlos, Cucato e Cíntia falaram da importância deste momento para os casais. Quando as pessoas vêm até as palestras da terapia do amor, aprendem o amor inteligente, têm a oportunidade de casar aqui no Templo de Salomão ou na celebração em outras localidades, elas não saem só com esse dia em si, mas o que fazer a partir desse dia. Hoje o mundo fala que o casamento é uma instituição falida, né? Mas para Deus o casamento é algo muito abençoado. Deus criou o casamento, né? Então, por que não receber a bênção que vem do altar, né? Do autor do amor. Então é importante, né? Este casal acredita que a união representa um marco importante nos rumos de uma nova história para eles. A gente casar, no papel a gente está realizando os deveres civis, né? Perante ao homem, né? Mas Deus é maior que tudo, então casar perante a Deus, ter a bênção de Deus, isso daí não tem preço, né? Junto com eles, centenas de noivos trocaram alianças por todo o Brasil. Números que contrastam com as estatísticas do IBGE, que aponta que houve redução de 2,3% no número de casamentos nos últimos anos. Ao mesmo tempo que houve diminuição do tempo médio de duração dos casamentos, que era de 17 e caiu para 14 anos. Para não fazer parte da estatística de divórcios, Daniele e Johan se prepararam bem antes do sim. Um dos requisitos para a gente casar aqui na igreja era fazer o curso com o Renato e com a Cristiane, né? Então, que eles têm o livro do casamento blindado. E são 7 aulas, né? 7 aulas, 1h30 cada aula, é sensacional. Parece que não, mas a gente aprende muita coisa, né? Muita coisa que a gente não dá importância, mas assim, a gente começa a entender e nosso ponto de vista, até conversamos isso, deveria ser um pré-requisito para um casamento. A Caroline e o Eduardo também viveram essa experiência. Quando surgiu esse convite, a gente falou, poxa, né? Já está mais do que na hora, né? Foi maravilhoso. Primeira preparação, né, a chegada da família, porque, né, nenhum deles são daqui da cidade, então, assim, vieram todos aqui para casa. Então, a casa cheia, aquela movimentação, um monte de gente para lá e para cá, e dando, né, palpite em tudo, e aquela arrumação. Então, assim, foi uma coisa tão legal, assim, tão especial, foi um momento, assim, maravilhoso. E a cerimônia em si também, né? Porque a gente às vezes pensa, é só uma formalização, mas não é algo muito especial realmente, bem assim, eu diria divino realmente. Parabéns aí ao casal, e é muito bacana porque hoje a gente vê muitas pessoas desprezando justamente o que eles valorizavam, né? Tem gente que já casou no civil e não fez questão de receber essa bênção especial no altar, que faz toda a diferença e que eles fizeram questão, mesmo sendo já casados há algum tempo, fizeram questão, não, nós vamos lá ao templo e vamos receber
essa bênção. O que faz a diferença? Faz, né? Como ela falou, é ter o casamento completo, né? Então, muitas pessoas veem assim, né? Hoje em dia as pessoas veem dessa forma, vamos morar junto, né? E despreza algo que é tão importante, né? E principalmente que é a bênção que vem do altar, né? E no próximo bloco, vamos ajudar a Marcela, uma aluna que quis se separar do marido, mas não está nada feliz com a escolha que fez, muito pelo contrário. E tem também as dicas para aqueles que querem se livrar do sentimento que não deixa ninguém ter paz, a mágoa. Fique com a gente, nós já voltamos. Imagina acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada ou que perdeu seu grande amor porque você mesmo estragou o relacionamento. Ou ainda que você deixou ele passar e nem percebeu. Não corra o risco de ficar se lamentando o resto da vida. Leia o livro Namoro Blindado. Autores do best-seller Casamento Blindado, Renato e Cristiane focam neste novo livro na construção das relações para que as pessoas façam escolhas melhores. Porque nunca é cedo ou tarde demais para aprender o amor inteligente. Para qualquer que seja sua fase, solteiro, viúva, enrolado, namorado, este livro ajudará a se situar no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Adquira já o seu exemplar no site namoroblindado.com. Nós já estamos de volta e lembra que nós falamos sobre a Marcela? Pois a jovem está com um problema complicado com o marido, ou seria ex-marido. E antes de sabermos mais sobre o problema dela, vamos ver esse minuto do casamento onde a Cris e o Renato dão dicas importantes para quem está numa situação semelhante à da nossa aluna. Acompanhe. O seu casamento chegou a um ponto que você não sabe mais se é possível recuperá-lo. Você deseja, mas seu parceiro está frio e já optou até pela separação. Parece que nada do que você fala importa mais. Pode ser tarde demais, mas talvez ainda haja uma chance. A pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu quero essa pessoa de volta? Estou disposto a fazer os ajustes necessários para reconquistá-la? Você não tem controle sobre o que o seu parceiro irá fazer, mas se você está disposto a mudar em si mesmo as atitudes que contribuíram para essa separação, o seu parceiro precisa saber disso. O que ele ou ela está pensando, você nunca irá mudar. Mas se você reconhece que realmente precisa ser uma pessoa melhor e está mesmo comprometido a mudar, comunique a sua decisão. Diga-lhe o que e como irá mudar e faça. Essa é a sua melhor chance. Os professores deixaram bem claro quais as perguntas que alguém que está nessa situação precisa fazer. E isso já serve até de dica para a nossa aluna. Então, vamos saber mais do problema que está angustiando a Marcela para depois aconselhá-la. Vamos acompanhar juntos. Meu nome é Marcela, eu tenho 20 anos. Eu e meu ex-marido, a gente tem um filho de 2 anos. Atualmente a gente está há 3 meses separado. De novo, né? A gente já se separou outras vezes, né? Eu amo muito meu marido. Ele já fez muitas coisas assim que me magoaram. Mas o meu amor por ele, pela família que nós construímos é muito maior do que mágoas, né? Ele mente muito, né? Os programas que ele faz geralmente de final de semana, que é futebol, né? Às vezes um churrasco com os amigos, geralmente é só entre ele e os amigos, não entre nós, família, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito. E a família dele também, né, se intromete muito no nosso relacionamento. E eu gostaria de saber, assim, o que eu posso fazer para salvar o meu casamento. A pergunta seria: o que você está disposta a fazer para salvar o casamento? Porque a gente percebe, né, Cíntia? A pessoa tem que estar disposta a fazer a parte dela, a colocar ali os limites dela, a fazer o acordo. Ela fala que o marido também quer voltar. Então, se houver essa disposição de ambas as partes, tem sim como dar certo. E não é o fato só de voltar, né? Pelo que você falou ali, vocês já se separaram várias vezes. Né? Chegar o momento de vocês voltarem, para chegar a esse momento, vocês precisam conversar antes. Precisam chegar num ponto de colocar, sabe, as cartas na mesa, vamos colocar assim. Porque não adianta só chegar e falar assim: olha, eu amo você, a gente se ama, então a gente pode voltar. Não, o amor é importante.
mas precisa, sabe, haver aquela situação onde a gente conversa para resolver os problemas, porque você pontuou ali problemas sérios, sabe, a questão de só quer ficar com os amigos, a família se intromete, enfim, muitas coisas que você pontuou que antes de vocês voltarem, precisam ser resolvidos, né? De falar assim, olha, isso atrapalha o nosso casamento, isso fez a gente se separar, o fato da família se intrometer, isso afasta a gente. Então, quer dizer, esses pontos precisam ser conversados e chegar aquele momento, não, eu aceito isso, eu aceito esse limite, eu aceito que até aqui, depois disso não é bom, né? Não é bom a gente ultrapassar isso antes de vocês voltarem, porque a gente ouve muito isso nos casais. Olha, a gente briga, a gente discute, a gente está separado, mas uma coisa eu sei, a gente se ama. Mas a gente tem visto que o amor não... Esse amor que não é inteligente não tem sustentado os casamentos. Porque você imagina, Cíntia, algo causou a separação. Você não resolve o que causou a separação e volta. Vai ter outra separação. E aí volta. E outra, é o relacionamento ioiô, né? Vai e volta toda hora. Então, isso tem que ser acertado primeiro. E você tem que esclarecer para ele, ô Marcela, tudo aquilo que te incomoda e em que nível isso te incomoda. Para ele ter os olhos abertos para aquilo que ele está fazendo. Você coloca aí na mensagem que ele também te ama e que ele quer fazer dar certo. Então, explique para ele, olha, eu, Marcela, estou disposta a fazer isso, isso e isso para o nosso casamento dar certo. E quero que você também esteja disposto a fazer isso e pontue para ele. Tudo isso que você colocou na mensagem, que a Cíntia falou agora, com respeito aos amigos, com respeito à família, só depois disso é que vocês devem voltar, então, para que o relacionamento dê certo. Voltar com uma base sólida, né? Voltar com os pés no chão, vamos colocar assim. É voltar com os pés no chão para que realmente vocês venham ter essa união, sabe? A união feliz e ter a família restaurada, né? No caso da Marcela, parece que ela consegue, com amor pela família, superar a mágoa. Mas quando alguém vive coisas parecidas com o que ela contou aqui, é bem difícil deixar a mágoa de lado. Por isso, a gente vai dar agora 3 dicas práticas para tirar esse sentimento da sua vida. E aí, claro, essas dicas valem para todo mundo que carrega a mágoa do parceiro e quer encontrar a paz. E a primeira dica é: a mágoa não evita que o erro aconteça de novo. Infelizmente, a mágoa não é um escudo e muitas pessoas fazem isso, né? Achando que guardando aquilo, guardando essa mágoa, não, nunca mais aquela pessoa vai fazer isso comigo, outras pessoas vão cometer isso comigo. Pelo contrário, né? Acaba causando mais problema, né? Muitos acreditam que, mostrando ali que estão magoados, conseguirão evitar que a outra pessoa erre outra vez, né? A pessoa não vai deixar de errar só porque aquela pessoa está magoada. E realmente é um puro engano, né? Porque, infelizmente, não existe nada que garanta isso. A segunda dica é: a mágoa não pune somente quem errou. Esse é o maior engano de todos os magoados. A mágoa pune você também. Porque você está alimentando a lembrança, sabe? Está alimentando tudo que você viveu, está revivendo, está ressuscitando o seu passado. Aí vem a vontade de se vingar e você vai ficando cada vez pior, né, Cíntia? E é realmente muito interessante isso, né? Porque há quem guarde mágoa pensando que está ferindo o outro. Mas lembre-se que, na verdade, quem guarda rancor pune muito mais a si mesmo do que o alvo daquele sentimento. Tem gente que a mágoa é mais ou menos assim: você toma o veneno esperando a outra pessoa morrer. Isso não existe, não faz sentido, né? A terceira e última dica para você vencer a mágoa é: perdoe. Preste atenção, perdão não é um sentimento. Quando a gente fala de perdão, você tem que entender isso. Perdão é uma decisão. Se você for esperar sentir para pedir perdão, decisão. Porque você nunca vai acordar de manhã, sair da cama, sabe, abrir a janela e... que vontade que eu estou de perdoar hoje. Isso não existe. Você não pode esperar sentir a vontade de perdoar para então perdoar. O correto é racionalmente decidir que vai perdoar. Então é isso. Eu vou perdoar e pronto, ponto final. É uma decisão. E preste atenção. Perdoar quem te feriu não implica em você, daquele momento do perdão em diante, conviver da mesma forma com a pessoa. Isso é muito importante falar.
Às vezes você diz assim, eu vou perdoar, mas eu não vou chamar a pessoa para jantar na minha casa. Não tem problema, não precisa chamar. Não quer dizer que você tenha que trazer a pessoa novamente para a sua vida. Dependendo do caso, é até saudável que a pessoa continue distante. Mas o perdão tem que acontecer. Isso não é um sentimento, é uma decisão. Você entendeu as 3 dicas? Ficou claro? Primeiro, ficar magoado não evita um novo erro. Segundo, ficar magoado pune mais você que está sentindo a mágoa do que a pessoa que te feriu. E terceiro, perdoar é uma decisão, não um sentimento, que você escolhe racionalmente tomar. Perdoar liberta você. Isso é importante você entender. Agora chegou o momento de nós revermos alguns aprendizados importantes que tivemos aqui na Escola do Amor nesse último mês. Hora de reforçar a lição. E vamos começar por um desafio bem interessante que foi proposto a 2 casais. O desafio dos 7 dias, em que eles fizeram pequenas tarefas durante uma semana. Através de desafios práticos, eles puderam resolver problemas que estavam prejudicando o relacionamento. Veja. Os casais Marília e José, e Penha e Carlos, estavam com problemas no casamento. Carlos traiu a esposa diversas vezes. Eu vi coisas que doeu demais. Eles receberam 7 tarefas para serem cumpridas ao longo de uma semana. E olha o resultado. O Carlos hoje é um outro homem, né? Ele mudou muito. Ele não mente mais, ele chega cedo em casa. Ele me liga de 5 em 5 minutos para saber como que eu tô. E coisas que ele não fazia. Para nós, foi a superação do nosso casamento. A Marília e o José estão casados há 6 anos. E no início, o relacionamento foi perfeito. Mas com o tempo, eles foram se distanciando. Não havia mais diálogo. Às vezes, para evitar discussão, só falava oi, oi. Eu ficava, às vezes, no quarto, ela na sala. Ou ela no quarto, na sala assistindo televisão. Aí, às vezes, ela vinha discutir, eu ficava calado. Ou se eu fosse discutir com ela, ela ficava calada também. Eles, então, toparam participar do desafio dos 7 dias. Cumpriram as tarefas até mesmo debaixo de chuva. E o resultado veio. Ele vem falar algo pra mim, eu já me armava. Peraí, que eu tenho que pensar o que eu vou responder pra ele. Então, quando eu falei, não, escuta o que ele tem pra falar, né? Ouça mesmo, preste atenção. E agora a gente já estava conversando francamente como 2 verdadeiros amigos, né? E o que aprendemos com esses 2 casais? Que não importa qual a situação em que seu casamento se encontre, se você decidir lutar por ele, as coisas vão mudar. Lembre-se, quando você empenha sua palavra e toma atitude de fazer o que é certo, as coisas dão certo, elas se transformam. Agora vamos rever a história da Alessandra, que passou quase 20 anos na prisão. Veja. Levada para o mundo das drogas ainda na infância, a Alessandra se tornou uma criminosa cruel e perigosa. Cadê a senha do cofre? Não vai falar, não? Não vai falar? Tinha vontade de matar todo mundo que parecesse da minha frente. Eu não tinha... Sabe, assim, se me perturbasse, se eu achava que você estava me atrapalhando, eu preferia te matar do que ficar discutindo com você. Porque aí eu já eliminava você do meu caminho. Eu já não ia ter que olhar para você de novo e discutir com você. Então eu resolvia mais fácil te matando. Foi parar no presídio, onde permaneceu por cerca de 12 anos. Mas se tornou uma fugitiva pouco antes de cumprir toda a pena. Nessa época, conheceu um homem por quem se apaixonou e teve um filho. Este mesmo homem passou a ser o carrasco dela. Ele, para me tirar desse mundo, ele me agredia muito. Acabava me agredindo fisicamente, verbalmente, eu também. Tentei matar ele, né, com revólver. Tentei matar ele atropelado, envenenado, de todas as maneiras, e não consegui atingir ele de nenhuma maneira. Hoje, liberta da justiça e dos crimes, ela está solteira e pronta para um amor verdadeiro. Nós vimos que a vida da Alessandra foi bastante sofrida, né? Ela escolheu o caminho do mal e pagou duramente pelos seus erros na prisão e também fora dela, mas conseguiu mudar. E qual a lição que fica de tudo isso? Quem não sabe amar é vítima de tudo.
mas para todos existe um caminho. Continuando aqui o nosso reforço nas lições, vamos rever agora o relato de 2 casais que, com atitudes simples, conseguiram retomar o casamento e reconstruir um verdadeiro lar. A desconfiança foi a principal causa da crise no casamento de Juliana e Clebson. Ele saía e chegava tarde, via fotos, eu via mensagens. Então, por mais que ele falasse para mim que não houve nada, né? Ele não houve traição fisicamente, eu peguei traição assim em redes sociais, né? Mensagens. O Clebson nunca assumiu que havia traído a esposa e disse que tudo não passava de um mal-entendido. Mas o relacionamento mudou e para pior. Foi aí que perceberam que precisavam conversar. A gente aprendeu na palestra, né, o que era passado. E no livro também. No livro também fazer a lista, né? E nesse dia a gente fez essa lista, né? Sim. E dessa lista a gente colocou na lista, ela colocou os pontos, né? E eu coloquei os meus. Primeira coisa que eu coloquei, não haver mais agressão. Você não pode haver mais agressão. Não posso agredir. Quebrar mais nada também. E foi ali o ponto de mudança. Ponto de mudança. Muita gente gosta de colocar os problemas embaixo do tapete, pensando que o tempo vai resolvê-los, mas isso nunca acontece. Pelo contrário, o que aprendemos com a atitude que eles tomaram ao ter uma conversa franca é que enfrentar o problema de frente é o único jeito de resolver a questão na sua raiz. E também não precisamos de soluções mirabolantes, mas uma atitude simples, como uma boa conversa, como você viu, pode recolocar a relação nos trilhos. E para encerrar o aprendizado do mês, ficamos com a lição de hoje que vimos no começo do programa. Perturbado, ouvindo vozes e com um imenso vazio, o Murilo tentou 6 vezes o suicídio. Quando eu estava com as pessoas, eu tinha aquela sensação boa. Mas quando eu estava sozinho, eu tinha um vazio. Eu não me preocupava o que acontecia, eu não estava nem aí para ninguém. E nem próprio para minha vida. Eu só queria ter uma forma de tirar minha vida, porque nem isso eu não conseguia tirar minha vida. Murilo tentou o suicídio 6 vezes. A Camila foi abusada na infância, engravidou na adolescência e foi abandonada pelo pai da criança. Se casou com um amigo na tentativa de se salvar de tudo o que havia vivido até então. A gente casou, logo veio os primeiros sinais de muito ciúme. Se ele visse eu conversando com alguém, se trabalhasse um homem no meu trabalho, já era motivo de briga. A gota d'água foi ele começar a ser agressivo com a minha menina. Sem enxergar uma saída, ela achava que só havia uma solução para acabar com o sofrimento. Eu peguei alta velocidade, na época estava vindo um caminhão, eu joguei a moto no caminhão, só que na época eu só ralei as pernas, não aconteceu assim nada grave. Minha cabeça era a única saída, era o único ponto, o único jeito. Não tinha outra coisa a não ser se matar, porque viver estava muito difícil. A Camila tentou suicídio 3 vezes. O que a história da Camila e do Murilo nos alertam é que o suicídio é um grande problema e que se agrava com a depressão. Por isso, buscar ajuda é essencial. Existem situações em que somente a fé sobrenatural pode nos ajudar a enfrentar certos problemas. O desejo de morte não é uma coisa boa e se ele surgir em sua cabeça, não deixe que ele cresça. Não dê ouvidos, busque ajuda e dê atenção apenas àquela voz que diz que tem jeito. Viram quantas lições importantes a Escola do Amor traz toda semana? Você também, se colocar em prática o que você assiste aqui, você vai desfrutar de uma vida diferente daquela que você tem vivido. Isso, mas infelizmente por hoje nosso tempo acabou. Mas veja o que já estamos preparando para a próxima semana. Você é daqueles que acredita que fazer um test drive no relacionamento é melhor do que casar? Eu já ouvi falar sobre o test drive e eu super aprovo. Decidimos morar junto. Só piorou nossa situação. Até aqueles poucos momentos que a gente tinha bons, já não tinha mais. Então foi bem complicado, porque ele não estava preparado, nem eu também estava preparada. Até mais! Tchau!